Bom dia, meus amores. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, que a tia está fazendo com todo carinho. Vou cobrar de vocês. Quem não estiver levando as tarefinhas para o colégio, leve as tarefinhas, o livro. Você atualiza o livro. A tia na última aula corrigiu nossa atividadezinha. Então você atualize seu livro. Não deixe para fazer depois. Faça no momento, logo após que a tia faz a atividade, você já corrige logo. E vocês procure ler o texto. Mesmo que a tia coloque o slide, mas vocês voltam depois, leiam o texto. Porque o slide é só um pequeno resumo. Então vocês leiam o texto de vocês. Fique atento nas aulas. Tem dúvida? Pergunte para a tia, que a tia tem o prazer de responder. Então, meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a população americana. Na aula passada, nós falamos sobre natalidade, mortalidade, imigrante, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a América anglo-saxônica. Então, vamos lá, pegando o livro, para vocês acompanhar o nosso conteúdo, o nosso textozinho, que começa na página 139, e hoje nós vamos falar sobre a América anglo-saxônica, na página 142. No século XIX, o crescimento econômico, melhoria das condições de vida, redução das taxas de mortalidade, o rápido crescimento populacional, juntamente com a chegada de imigrantes europeus. Então, isso aconteceu no século XIX. Esse grande crescimento econômico na América anglo-saxônica. Quem quiser acompanhar o nosso livro, na página 142, quando ele fala do século XIX, essa parte da América, em especial os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico que provocou melhorias de condições de vida e, consequente, redução das taxas de mortalidade. Então, o grande destaque aí é para os Estados Unidos. Já no século XX, no iniciozinho aí do século XX, que vocês podem marcar aí na página 143, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o alto custo de criação dos filhos, disseminação dos métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos, planejamento familiar e rigoroso controle da imigração. A queda do crescimento demográfico. Então, meus amores, se vocês prestarem atenção, essa queda desse crescimento demográfico se deu principalmente em 1950. Em 1950, chegou à conclusão de que o acelerado crescimento demográfico seria a causa principal do subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Passaram, em 1970, a adotar políticas de controle de natalidade, como estabilidade masculina e feminina, e campanhas de educação sexual. Então, esse crescimento na América Latina se deu uma explosão, principalmente em 1950. Começou esse crescimento e houve essa grande explosão
na década de 70, que aí foi obrigada a adotar políticas públicas de controle de natalidade. A América Latina, no século XIX, no século XX, ao aumento das taxas de natalidade e da redução de mortalidade em função de melhorias médicas, sanitárias e a explosão demográfica, que foi o que nós falamos, né? Logo no iniciozinho aí do século, na metade aí do século XX, houve essa explosão demográfica. Já em 1960, o crescimento demográfico é a principal causa do subdesenvolvimento. Marca aí, meus amores, no livro, na página 143. Esse crescimento demográfico, que foi a principal causa do subdesenvolvimento. Então, essa explosão de natalidade fez com que esses países se tornassem cada vez mais pobres, causando o subdesenvolvimento. Em 1970, a adoção de políticas de controle de natalidade, menor crescimento demográfico, problemas sociais não diminuíram. Então, esse crescimento, mesmo adotando essas políticas públicas, o controle de natalidade, não houve diminuição, não havia diminuição. E os problemas sociais, eles também não diminuíam. A principal causa dos problemas sociais é a distribuição desigual da riqueza. Então, meus amores, em qualquer um dos países que sejam desenvolvido ou subdesenvolvido, a principal causa dos problemas sociais é a distribuição desigual da riqueza. E isso você vê mais nítido, principalmente nos países subdesenvolvidos, porque essa distribuição de riqueza é desigual. A estrutura demográfica americana, na página 149, aliás, na página 144, a estrutura demográfica americana, qual é os indicadores dessa estrutura demográfica? Baixa densidade demográfica, desigual distribuição, influência de fatores históricos, que foi o caso esses países latinos, e principalmente esses países subdesenvolvidos, foi a colonização, diferenciados modelos demográficos, porque os países do norte, principalmente ali os Estados Unidos, a colonização dele foi diferentemente da nossa, aqui da América Latina, que foi uma colonização de povoamento, e a nossa foi de exploração. Então, há essa diferença. Por isso que essa diferenciados modelos demográficos, existência de território quase desabitados e o êxito rural, atração das cidades. Então, essas pessoas moravam no campo e, atraído pelas cidades, por melhorias de condições de vida, a procura de emprego, essas pessoas deixaram o campo para ir morar na cidade. Então, houve aí o êxito rural. As principais variáveis de uma estrutura demográfica: o sexo e a idade. O sexo em relação ao sexo: maior concentração de homens no campo e de mulheres nas cidades. Então, o sexo, a maior concentração do homem está no campo e das mulheres está na cidade. E a idade, dividida em grupos. Dividida em quantos grupos? Em 3 grupos. Jovem, de 0 a 19 anos. Adulto, de 20 a 59 anos. E os velhos, ou senil, com mais de 60 anos.
Essa tração demográfica, meus amores, ele está demonstrando aí nessas pirâmides que tem na página 146 e 147. Porque quando nós vamos fazer um slide, nós sabemos que nós fazemos um resumo para colocar no slide, para não colocar tudo que está no livro. Nós temos que fazer um pequeno resumo. E esse resumo aí que eu fiz, para vocês identificarem a transição demográfica na América, a distribuição desses grupos, que é dividida em 3 grupos, o sexo e a idade, a concentração do sexo masculino ainda está no campo e das mulheres na cidade. A partir dessas variáveis são formuladas as políticas públicas. Que políticas públicas? Em relação à educação, à saúde, saneamento básico. Essas são políticas públicas. A população economicamente ativa. Países desenvolvidos, predomínio de adultos e idosos. E países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. O Brasil se encaixa aí nos países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Predomínio de jovens. Países desenvolvidos, predomínio de adultos e idosos. Países subdesenvolvidos, você vai encontrar mais jovens. Países ricos, estrutura envelhecida, compensada pela imigração, jovens em busca de emprego e a maior nível de bem-estar. Isso nós comparamos aos países, principalmente ali o Japão, os países europeus, se concentra também os países ricos e a estrutura envelhecida. E os países subdesenvolvidos, estrutura de jovens, predomínio de jovens. Pirâmide etária, o gráfico que expressa a composição de uma população por idade e sexo em determinado momento. População envelhecida, base estreita. Observe aí na página 147. Base estreita. População envelhecida, base estreita. E come bastante ampliado. Tá vendo? Observando? População com maioria jovem, base larga e cume relativamente estreito, que é o caso aí, ó, dessa pirâmide aí na página 147. Tá observando, ó? Base larga e cume estreito. Esse daí é representando os jovens. E na página 146, representando a base estreita e cume bastante ampliado. América anglo-saxônica, base estreita, baixa natalidade. Topo largo, alta expectativa de vida. Na América Latina, olha na América Latina como você observe, como é completamente o contrário. Porque nós somos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Base larga, alta taxa de natalidade com um predomínio de jovens. E topo estreito, baixa expectativa de vida. Então, América Saxônica, a base é estreita e o topo é largo. Já na América Latina é o contrário, meus amores. Observe aí, ó, a diferença demográfica entre os países da América. Ó, essa daqui é referente aos países. Essa daqui é os países desenvolvidos. Ó, desenvolvidos. Essa daqui é os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que se encontram mais jovens. Tá? O cúmulo dela é estreito. Essa transição demográfica
na América, a transição demográfica tem como objetivo ampliar a relação entre as mudanças populacional e mudanças na organização econômica e social de um país. Antes da industrialização, as altas taxas de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. Industrialização, alta taxa de natalidade, diminuição da mortalidade, condições de higiene e medicina, crescimento vegetativo alto. Então, meus amores, essa foi a aula em relação à população americana. Então, nós terminamos o nosso textozinho falando sobre a população americana. E na próxima aula tem a correção da nossa atividade, da página 149 a 154. E até lá!